Bom, falar um pouco sobre o resumo. A narrativa que se apresenta como uma sucessão de aventuras do jovem Leonardo tem início antes mesmo do seu nascimento, relatando o primeiro contato entre seus pais, Maria de Hortaliça e Leonardo Pataca. No navio que traz de Portugal para o Brasil, ambos trocam uma pisadela e um beliscão, como sinais de interesse mútuo, e passam a namorar. Maria de Hortaliça abandona o marido e retorna para a terra natal. Patacá, por sua vez, recusa-se a criar o filho, deixando com o padrinho e o barbeiro que se dedica como se fosse com os cuidados de pai. Patacá se envolve com uma cigana que também o abandona. Para tentar recuperá-la, recorre à feitiçaria, prática proibida na época. Flagrado pelo Major Vidigal, conhecido e temido representante da lei, vai para a prisão, sendo solto em seguida. Enquanto isso, seu filho Leonardo, pouco afeito aos estudos, vence o padrinho e permite que ele frequente a igreja na condição de coroinha. No entanto, Leonardo continua aprontando suas e acaba expulso. Conhece o amor na figura de Luizinha, uma rica herdeira, mas sua aproximação é interrompida pela ação do interesse José Manuel, que conquista e casa com a moça. A experiência militar não é menos problemática. Continua a participar de arruaças, desobedecer seguidamente o major. Por isso, acaba preso. Consegue a liberdade graças à ação de uma ex-namorada de Vidigal, Maria Regalada, que lhe promete em troca a retomada do antigo afeto. Leonardo não é solto, como é promovido a sargento da tropa regular. Reencontra-se com Luizinha, então porém recém-viúva, e os dois reatam o namoro. Então, agora falando sobre o contexto do livro Sargentos de Milícias, falando um pouco sobre a história do autor. O autor é Manuel Antônio de Almeida, que viveu em meados do século XIX, quando o romantismo brasileiro estava no auge. Mas a sua carreira foi interrompida por uma morte precoce, mas o escritor deixou uma marca profunda em nossa literatura. O Romances Memória de um Sargento de Milícias, publicado em um suplemento que tratava, entre outras coisas, de assuntos políticos, integrava-se perfeitamente a ele, divertindo o público da época e dando o que pensar aos leitores de todos os tempos. Então, esse livro tem uma importância muito grande, porque o romance do Manuel Antônio de Almeida destoa do romantismo convencional. Isso dá um sabor especial ao livro, menos pelo fato em si e mais por mostrar a precariedade de certas classificações excessivamente redutoras. A narrativa tem o poder de ampliar a concepção da literatura romântica, mostrando que os escritores da estética sabiam explorar tanto o sentimentalismo quanto o humor em suas obras. Período. A frase inicial do livro explicita o momento histórico em que passa a ação. Era no tempo do rei. Trata-se do início do século XIX, período em que Dom João VI ficou no Brasil, entre 1808 e 1821. Escrevendo algumas décadas depois, o narrador estabelece um diálogo entre seu tempo e o tempo da ação. Análise. As Memórias de um Sargento de Milícia, ela promove uma inversão do romantismo convencional. O humor é bem presente nessa narrativa romântica de uma forma tímida e ocupa o centro, funcionando como um eixo condutor da sucessão de aventuras em que se mete o protagonista. Dessa mesma forma, os personagens dessa classe social mais baixa, que tradicionalmente ocupavam posições secundárias, constituem como um núcleo e o centro da ação, e esse procedimento é conhecido como carnavalização. O próprio protagonista do livro se apresenta como uma versão carnavalizada do herói romântico. A sua origem é cômica, já que é descrito como filho de uma pisadela e de um beliscão. Crescido, ele torna-se um malandro, tentando sobreviver à margem das instituições sociais nas quais não consegue se enquadrar, como por exemplo a família, o trabalho, a igreja. E algumas dessas trajetórias são bastante sugestivas. O Major Vidigal, por exemplo, ele age em defesa da lei de acordo com critérios muito mais particulares. Manda prender, manda soltar, mas ao mesmo tempo, a seu bel prazer, ele faz isso. Acaba por se corromper no final.
ao permitir a soltura de Leonardo em troca dos afetos de uma antiga namorada. Assim, lei vira transgressão e a ordem se mistura com desordem, o que funcionava como retrato da sociedade brasileira daquele e dos outros tempos. Também é significativo o que acontece com o barbeiro, homem bom e afetuoso. Tem em seu passado uma mancha na qual não manifesta nenhum remorso sério. Ele fica de posse de uma pequena fortuna que lhe havia sido confiada para ser entregue a outra pessoa. Desse modo, também as categorias de bom e mal são bem relativizadas. A despeito de tudo isso, o livro ele pode ser entendido como romântico graças aos elementos como o registro de costumes, o final feliz, as personagens que agem por impulso, a sucessão de aventuras nas perseguições do Vidigal e, por fim, a história de amor envolvendo Leonardo e Luizinha. Contudo, independente de qualquer questão referente à classificação da obra, pode-se ver o livro simplesmente como uma sucessão de aventuras vividas por um protagonista humorizado pelos seus defeitos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os personagens de um sargento de milícia. Os personagens do romance são do tipo sociais, isto é, representam certos setores e comportamentos típicos do Rio de Janeiro joanino. A razão pela qual muitas delas não possuem nomes, sendo identificada apenas por suas funções sociais. Leonardo, protagonista da história, representa um malandro em seu esforço de sobreviver, à margem das instituições sociais. Leonardo Pataca, pai de Leonardo, pode ser visto como um co-protagonista, passando por situações semelhantes àquelas vividas pelo filho. Luizinha, primeiro amor de Leonardo, retoma o relacionamento depois de ficar viúva do primeiro marido. Barbeiro, padrinho de Leonardo, assume a condição paterna depois que o menino é abandonado pelos pais. Comadre, madrinha do menino, auxilia-o em diversas situações. Major Vidigal, personagem histórico, no romance representante da lei e da ordem. Vidinha, moça com quem Leonardo se envolveu enquanto está distante de Luizinha. Dona Maria, tia e mãe de criação de Luizinha, uma mulher rica.